Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo, mais um Projeto Iniciação, esse sábado à noite. Conosco, o professor Walter de Andrade. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Carpira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que se encontram aqui presentes, né? Neste sábado, no nosso programa, né? Projeto Iniciação, através do canal Conexão 3005. É uma grande honra, uma grande felicidade e estarmos todos reunidos aqui, é uma coisa muito boa. Justamente falamos sobre o Projeto Iniciação, né? É o tema, né? Do programa, né? E sempre lembrando que o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa, um ser humano, tem para desenvolver na vida, né? Então, esse projeto de iniciação, para ser iniciado, é necessário que a pessoa, basicamente, conforme a ciência iniciática da cidade, é necessário se filiar a uma escola iniciática, né? Para desenvolver. Isso é absolutamente necessário. Então, a pessoa tem que escolher uma escola iniciática, né, para começar o seu projeto de iniciação. A pessoa pode escolher escolher a escola que mais lhe convier, mais lhe agradar. Mas, de nossa parte, nós convidamos as pessoas a virem para a Sociedade Brasileira de Biose e fazer aí os seus cursos de iniciação. É isso? O primeiro grau, são 5 graus iniciais de iniciação. O primeiro chama-se grau peregrino. Isso. Agora, depois são mais 4 graus, totalizando 5. Finalizando os 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, aí, ela pode participar de reuniões ritualísticas, eventos externos e internos da sociedade, né? Isso é muito importante. Agora, como é que a pessoa pode fazer esse primeiro contato? É muito simples. É só entrar num site de busca da internet e colocar lá no busca, né? Sociedade Brasileira de Obiose. Ela vai conseguir entrar e achar o site da Sociedade Brasileira de Obiose. Justamente no site tem todas as indicações a respeito dos departamentos que existem no Brasil e no exterior. A pessoa, então, lá tem o endereço, o telefone, e-mail, tudo, né? Então, a pessoa entra em contato e faz toma as primeiras informações, os primeiros contatos com a eubiose para iniciar o curso peregrino. Agora, deve começar todo o departamento, inicia o grau peregrino agora no início do ano, né? No início do ano, todo o departamento já está começando o grau peregrino. Então, um convite que nós fazemos para todos seguir o caminho do projeto de iniciação através do processo iniciático da Sociedade Brasileira de Biose, fundada pelo nosso mestre e professor Henrique José de Souza. Muito bem. Esse encontro que nós fazemos todos os sábados é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, a base, nossa, são 2 bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrova Blavatsky, fundadora da Teosofia, e os ensinamentos do nosso amado mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Então, o encontro visa também, esse encontro de sábado visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciada das idades. Agora, uma outra finalidade grandiosa, justamente, do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários. Estamos caminhando para uma nova civilização, indiscutivelmente, né? O caminho da humanidade é rumo a uma nova civilização. E esse início, por isso o nosso canal chama-se Conexão 3005,
O nosso mestre nos dá como um ponto inicial da nova civilização justamente o ano 3005. É claro que não vamos esperar 1000 anos para começarmos a nova civilização. Não. O que o nosso mestre nos indica é que temos que começar já a trabalhar, justamente fazendo a reconstrução de tudo, né? A reconstrução das instituições, dos hábitos, dos comportamentos. Isso é um processo, seguir os grandes mestres, né? Que nos dão esses ensinamentos, né? E fazendo esse projeto e já dando a base para a formação imediatamente de uma nova civilização. Então, é um trabalho para ser feito imediatamente, já, neste momento. Né? Então, essa é a mensagem inicial que nós queríamos dar. Né? Então, vamos aqui dar sequência aos nossos estudos a respeito da ciência inicial das idades, sempre seguindo os ensinamentos de Helena Petro Blavatsky e o nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Essas considerações iniciais são muito importantes, porque vamos abordando e, através dos grandes mestres, desvelando aqueles mistérios que fazem parte do nosso cotidiano, né? E que devem ser desvelados para que nós possamos desenvolver o caminho do projeto iniciático, que é o nosso maior projeto na face da Terra. Então, nós vamos aqui, inicialmente, vamos abordar um assunto muito importante, que é a respeito de Odin. Odin, veja bem. Odin é o nome da Escandinávia, né? É o deus das batalhas, o antigo Sabaote germano, o mesmo que Woden ou Wotan escandinavo. Odin é o grande herói do Edda, um dos criadores do homem. A antiguidade romana considerava-o idêntico a Hermes ou Mercúrio, Buda, e no orientalismo moderno, por conseguinte, confundia-se ele com Buda. No panteão dos antigos escandinavos, né, ele é o pai dos deuses. Na Escandinávia, desde tempos muito antigos, ele é considerado o pai dos deuses e o pai da divina sabedoria. E, como tal, é, portanto, Hermes, ou sabedoria criadora. Tudo se encontra, né? No processo iniciático, nos conhecimentos universais, a origem é um ponto só, né? A divindade, né? Claro que nessa projeção que a divindade faz no plano terrestre, essas projeções, esses arquétipos vão tomando nomes diferentes, com tônicas específicas, de acordo com o tempo, de acordo com a civilização, de acordo com o estado de entendimento, né, do povo a que essas relações são trazidas, e assim, então, que pode-se entender essas diferenças que existem. Né? Odin, ou Wotan, ao criar o primeiro homem das árvores, né, dotou-o de vida e alma. Olha só que importante, né? Onir dotou de intelecto e Ludor de forma e cor. É o deus principal da mitologia escandinava. O nome Odin poderia ser o próprio nome de Deus, que com tanta alteração encontrada nas diversas línguas, poderia ser decomposto em Odin, o Deus. Foi considerado também como o deus Marte escandinavo, por ser o deus das batalhas, e que adota como seus filhos todos os guerreiros que morrem com as armas na mão. Também é denominado de Deus dos Corvos, porque sobre seus ombros encontram-se sempre pousadas duas aves dessa espécie, simbolicamente, né? O simbolismo escandinavo nos mostra isso, que lhe dizem ao ouvido tudo quanto averiguaram. Um deles chama-se Ugin, entendimento, e o outro Munin, a memória. Odin solta-os todos os dias, e depois de percorrer o mundo, retornam ao anoitecer. Então, isso aí faz parte da mitologia escandinava, esses dois corvos, né, que Odin solta todo dia, eles percorrem o mundo, dando esses ensinamentos. Depois, ao cair da tarde, eles voltam novamente ao seu ponto de origem, aos ombros de Odin. Então, isso faz parte da mitologia escandinava. Toda civilização
tem a sua mitologia específica, né? Mitologia específica. Os escandinavos, os romanos, os gregos, os egípcios, a Índia, né? Também, Índia, né? De forma grandiosa, né? Mas é sempre bom sempre lembrarmos que essa mitologia é fruto da descida de arquétipos em direção da Terra, né? Promovida pelos seres de enorme agilitude e espiritualidade, a fim de propiciar o desenvolvimento espiritual da humanidade. Mas, apesar de diferenças das mitologias de cada civilização, se nós investigarmos profundamente, nós vamos ver uma origem única. É isso? Um ponto de origem é a própria divindade. Né? É claro que esses conhecimentos são doados para a humanidade com tônicas específicas, como dissemos, né? As tônicas variam de acordo com a civilização para a qual esses conhecimentos são dados, o tempo, é isso, a época, a condição espiritual do povo, a espiritualidade e a situação também que o povo está vivendo naquela época e a necessidade que eles têm desses conhecimentos superiores. Então, isso faz parte desse conhecimento extraordinário da ciência iniciática das idades, que vê tudo por um aspecto universal, cósmico. Isso é muito importante, então, essa observação. Né? Então, aqui, nós vamos passando aqui, vamos aqui imediatamente, como falamos da divindade, é isso, dessa projeção divina que se faz através dos tempos, através das raças e civilizações, pela mitologia que surge em cada civilização, nós vamos ver aqui algo muito importante. É justamente a sílaba Om, ou Aum. Olha, todo mundo que algum dia leu algum livro sobre iniciação, sobre filosofia oriental, etc., já ouviu falar sobre essa palavra, Om, ou Aum. A palavra é Aum. O Om é justamente a abreviação, a contração dessa palavra. Este Aum, ou Om, é uma sílaba mística, a mais sagrada de todas as palavras da Índia. É uma invocação, uma bênção, uma afirmação e uma promessa, tão sagrada que era verdadeiramente a palavra em voz baixa da maçonaria oculta primitiva. Ninguém deve estar perto quando se pronuncia essa palavra para algum fim. Esta sílaba é colocada geralmente no início das Sagradas Escrituras e é anteposta às preces que se realizam, conforme a filosofia superior, né? É composta de 3 letras, A, U e M, que, segundo a crença popular, constitui a representação dos 3 Vedas e também dos 3 deuses, A, Agni, V, Varuna e M, Marut, ou seja, fogo, água e ar. Na filosofia esotérica, são esses 3 fogos sagrados o fogo triplo no universo e no homem, além de muitas outras coisas. Veja a importância, então, dessa palavra, Aum. Em linguagem oculta, este fogo triplo representa igualmente a suprema Tetractis e é simbolizada por Agni, o fogo, denominado de Abhimanyu, e sua transformação em seus 3 filhos, Pavaka, Pavamana e Zuki, que bebe a água até a última gota, isto é, aniquila os desejos materiais. Assim, a teologia, justamente, esses conhecimentos iniciáticos antigos nos mostram esses fatos. Né? Este monossílabo é chamado de Udigta e é muito sagrado entre os brahmanes, como entre os budistas. Tanto os brahmanes como os budistas consideram essa sílaba uma sílaba sagrada. Né? O Pravana, Om, é, como já se disse, uma sílaba composta pelas letras A,
U e M, das quais as duas primeiras se combinam para formar a vogal composta O. É a sílaba mística, emblema da divindade suprema, ou seja, a trindade na unidade. Veja, a trindade na unidade, o 3 em 1, é isso? Visto que representa o ser supremo, Brahma, em sua, ou melhor, o ser supremo, Brahma, em sua tripla condição de criador, Brahma, agora sim, conservador, Vishnu, e destruidor, ou melhor dizendo, renovador, Shiva. Então, aí são os 3 tronos. Né? Então, essa divindade, dessa sílaba sagrada, provém, então, Brahma, depois Brahma, Vishnu e Shiva. Primeiro, segundo e terceiro tronos. Então, isso é muito importante, Então, a gente vê, é preciso advertir que a seita dos Vishnuitas altera a ordem dessas 3 divindades, colocando em primeiro lugar Vishnu, seguido de Shiva, U. Vishnu é o A. Shiva, U e Brahma, M. O Om é o mistério dos mistérios. Veja bem, olha, isso aí consta da doutrina secreta, hein? Da ciência iniciada das idades. O Om é o mistério dos mistérios, fonte de todo poder e verdadeira essência de todo ensinamento. É também a essência dos Vedas. Olha só, a essência dos Vedas. É a expressão laudatória, ou glorificadora, aquela que glorifica essa consciência superior, com a qual começam todos os livros sagrados e místicos. Tal palavra é pronunciada pelos yogis e pelos místicos em geral durante a meditação. Segundo os comentaristas esotéricos, dos termos denominados Vyakritris ou Aum, Bhuva, Swar, Om, terra, atmosfera, céu, o Pravana, o Pranava, é talvez a mais sagrada, conforme a doutrina secreta. A palavra Om ou Aum, que corresponde ao triângulo superior, quando pronunciada por um homem muito puro e santo, chamará ou despertará não apenas as potências menos elevadas, que residem nos elementos e espaços planetários, mas também seu eu superior, ou seja, o Pai, que está em seu interior. Olha só que importante a força dessa palavra, né? Universal, cósmica, né? Pronunciada de modo devido por um homem medianamente bom, contribuirá para fortalecer sua moralidade, sobretudo se entre 2 auns medita profundamente sobre o aum que reside dentro de si, concentrando toda a sua atenção em sua glória inefável. Porém, ai daquele que pronuncia após cometer uma falta grave e transcendental. Isso aí gera um karma inevitável e muito grande, né? Por este único fato, atrairá sobre a sua fotosfera impura forças e presenças invisíveis, que de outro modo não poderiam atravessar o envoltório divino. Veja assim, então, a importância de se ter um enorme respeito e consideração, é isso, sobre esse termo, né? Sobre a sílaba Aum, o Om. Isso tudo faz parte do conhecimento dado por Blavatsky e do professor Henrique José de Souza. Né? A representação do Senhor Supremo é a palavra glorificadora, Om. A contínua repetição deste nome em voz baixa deve ser feita meditando-se profundamente sobre o seu significado. Isso é muito importante. Disso surge o conhecimento do interno, do eu interior, através do quê? Do autoconhecimento, né? Do processo iniciático. Né? E desaparecem os obstáculos ou distrações que impedem a chegada ao samadhi. Então, aí está então esse importante ensinamento sobre o Om. Todos aqueles que vierem para a Sociedade Brasileira de Obiose, né,
fazer seu estudo iniciático entrarão nesse conhecimento nas aulas e depois na série interna sobre esses assuntos de profundo conhecimento iniciático e cósmico. Aí está mais um motivo para a dedicação de todos aqueles que querem fazer a sua iniciação, mas justamente na meditação desses assuntos de extrema importância para o autoconhecimento, para o desenvolvimento interno, para o desenvolvimento do projeto iniciação. Então, isso é muito importante, essa questão. É claro que dentro desse contexto, sempre lembrando, então, que o Om é uma palavra, o Aum é uma palavra primordial, né? Lá, Moisés, no Antigo Testamento, disse que, no princípio, era tudo trevas, e Deus disse, faça-se a luz. Então, veja bem, Deus começou a dar geração às formas visíveis que nós vemos hoje, né? Nós temos no nosso mundo visível, objetivo, através do som. Do som. Então, isso é muito importante. Através do som, então, Deus disse, faça-se a luz. Então, por isso que Moisés disse assim, e Deus disse, ele falou uma palavra sagrada, e, com certeza, está centralizada nesse entendimento do vocábulo Aum. Isso. Então, isso é muito importante, esse entendimento, veja bem, iniciado. Agora, um outro assunto muito importante como decorrência disso que nós estamos abordando é justamente a expressão utilizada pelos teósofos, chamado onda de vida. Onda de vida. É uma expressão utilizada pelos teósofos para representar o descenso do Logos nos mundos objetivos. Descreve-se a divindade triuna, manifestando-se em 3 ondas de vida. A primeira é a emanação da vida do terceiro Logos, o Brahma dos hindus, o Espírito Santo dos cristãos. Estendendo-se de dentro para fora, dota a substância dos diversos mundos de uma simples capacidade para responder a um impulso ou vibração, ou tamatras. A vida do segundo Logos, o Vishnu dos hindus, o Christos dos cristãos, de modo parecido, inunda, então, os diferentes planos, produzindo como emanações os devas e os pitris, agrupando os átomos em formas e formando centros estáveis, que se desenvolvem lentamente através do choque e da resposta ou reação ao choque, com o que adquirem consciência própria e uma consciência ainda mais vivida. Então, a onda de vida. Então, é como o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou. Desce vida e energia e sobe vida consciência. É isso. Então, o universo se projeta dessa maneira, né? A divindade está lá no mundo do imanifestado, ela produz o manifestado, o mundo da diversidade, né? E esse mundo da diversidade é justamente constituído de uma forma trina, né? Provindo de Brahma, do Sol central, passando por Brahma, aí origina Brahma, Vishnu, Shiva. Primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos. É isso? Então, isso aí, veja bem, isso aí corresponde àquilo que nós sempre afirmamos, né, em nossos encontros, entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante. Entender justamente a divindade emitindo um som, esse som tem uma atividade criadora, origina os diversos planos universais no mundo objetivo, que apesar de maiávico, ilusório, mas serve como base para a evolução da humanidade e de todo o universo objetivo, né? Então, desce uma vida energia, depois sobe vida consciência. É a projeção da divindade, a divindade provoca uma projeção, e aí também entende-se justamente a projeção logóica, né? Justamente da própria consciência superior, nos seus diversos planos, originando aqui no nosso mundo objetivo, agora que nós estamos vivendo, a consciência humana. Isso? Muito bem. Então, aqui nós vemos que
adquirindo consciência própria e uma consciência ainda vívida, até que se encontrem preparados para a descida da terceira onda de vida, a do primeiro Logos, Shiva, o Pai, graças ao qual chegam a ter consciência de si mesmos, entrando assim nas filas da humanidade. Então, isso é muito importante, né? Aí a gente encaixa nesse entendimento universal, vendo como as coisas funcionam, nessa descida, a gente encaixa justamente aquele entendimento da mônada. A mônada, justamente, está no primeiro plano, no primeiro logos, Brahma, o Pai, no mundo objetivo, né? No mundo manifestado. Então, a mônada reside, ela origina-se no Sol central, vai viver na casa do Pai, que é justamente Brahma, e depois lá ele emite projeções, a mônada emite projeções de si para o mundo objetivo, até atingir o mundo mais físico, denso, ou o mundo material, depois o mundo vital, astral, mental e assim por diante. E dando origem a todo o processo de evolução da consciência, cujo processo nós estamos vivendo no momento atual, nós estamos vivenciando justamente a consciência hominal. Na verdade, nós já passamos, a nossa consciência já passou, a consciência projetada da mônada já passou pela consciência mineral, pela consciência vegetal, pela consciência animal, e agora nós estamos vivenciando a experiência hominal. Na verdade? Então, a gente diz assim, nós não somos seres humanos. Em suma, não somos simplesmente seres humanos. Nós estamos passando pela experiência humana. Estamos passando. É a divindade passando pela experiência humana. E essa experiência humana é justamente conduzir a consciência que está projetada da mônada nos planos inferiores, conduzir ao entendimento da divindade que existe dentro dela mesma. Por isso que, recitando novamente o ensinamento de Jesus o Cristo, ele nos disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, isso é básico. Conhecer a verdade é conhecer o quê? É conhecer a Deus, o Deus que existe em nós. Por isso que Jesus, nos seus ensinamentos, um dos seus ensinamentos fantásticos, cósmicos, ele falou: vós sois deuses. Vós sois deuses. Então, nós somos deuses. Somos deuses. Todos nós somos deuses. Por quê? Temos a consciência divina dentro de nós, mas não entendemos. Mas nós nos esquecemos dessa origem divina e temos que, através do processo evolutivo ascendente, em direção à casa do Pai ou do Brahma, temos que retornar ao entendimento e entendermos justamente a divindade que existe dentro de nós. Então, isso é claro que isto, no momento que conhecermos a verdade, isso nos liberta, conforme Jesus nos falou, nos disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De nós mesmos, das nossas próprias limitações. O entendimento dessa verdade nos liberta das nossas próprias limitações, que atualmente é justamente a nossa personalidade, a nossa egoidade. Então, isso aí, veja só como é importantíssimo o entendimento de todo esse processo do sistema evolutivo universal. Né? Muito bem? Então, aqui na onda de vida, imediatamente aqui, como nós vimos, falamos a respeito da onda de vida, do termo A1 e do respeito que toda consciência deve ter para com tudo isso, para o cosmos infinito, né? Então, nós conforme o conhecimento da teosofia, isso aí também na eubiose nós estudamos, nós vemos o sentido superior daquilo que nós chamamos oração. Oração. O que é, na verdade, então, o que significa orar? Fazer uma oração. A gente entende isso quando a gente está numa religião, né, seguindo o caminho de uma religião, sempre nos indicam os ensinamentos que nós devemos orar ao Pai. Né? Isso
Isso é muito importante. Então, esse termo oração tem um profundo significado, que justamente nós vamos agora abordar pelo aspecto do conhecimento iniciático das idades. Oração é um dos principais elementos das religiões exotéricas. O que é exotérica? Exa com X, né? Exotérica. É aquela religião que vê os conhecimentos pelo lado externo. Isso. E, agora, quando o conhecimento é esotérico, com S, esotérico é o conhecimento interno. Não é isso? Então, existe o conhecimento esotérico, que é o conhecimento ligado à nossa consciência íntima, deífica, e o conhecimento exotérico, dado pelas religiões, de forma objetiva, para o conhecimento da humanidade como um todo. Né? Se lermos e meditarmos bem nas seguintes palavras de São Mateus, encontraremos nelas a norma fiel que nos guiará na oração. Então, vamos ver que São Mateus nos disse, né? Mas tu, quando orares, entra em tua câmara e com a porta fechada, ora teu pai que está em segredo. E teu pai que vem em segredo recompensar-te-á em público. Não vos assemelheis a eles, aos gentios, porque vosso pai sabe o que quereis antes que o peçais. Isso é dado no Evangelho. Então, Jesus nos disse, né? Entra no seu aposento em segredo e ora ao teu pai. É isso. E ele vai, evidentemente, considerar o seu pedido, né? Então, o próprio Mateus fala que, conforme o ensinamento de Jesus, que Deus sabe tudo que nós queremos antes que nós peçamos. É isso? Antes que a gente peça alguma coisa para o nosso Pai, o Criador, o Deus cósmico, Deus já sabe tudo que nós queremos, precisamos para a nossa evolução. Assim, Jesus, o Cristo, nos ensinou. Né? O significado dessa passagem evangélica é que, uma vez concentrado em nós mesmos e fechadas as portas dos sentidos a todo tipo de impressões exteriores, fixemos nosso pensamento no Espírito de Deus, que mora no sacrário do nosso coração, em nosso eu interno. O único Deus que podemos conhecer, procurando com esforço perseverante elevar-nos a Ele e trabalhar sempre de acordo com sua vontade, com o desígnio, com esforço perseverante, né? De elevar-nos a Ele, né? Sempre de acordo com a sua vontade e de acordo com o desígnio divino. Então, é claro que quando Jesus nos fala que devemos entrar num recinto, nos fecharmos a porta e orarmos, isso vai muito além de entrarmos num recinto. Entrarmos dentro de nós mesmos, no nosso recolhimento interno, né? Entrar naquele estado de reflexão interna, não é isso? De silêncio. Não é isso? É por isso que a HPB escreveu um livro chamado A Voz do Silêncio. Quando nós fazemos aquele silêncio interno e não permitirmos que as coisas externas atrapalhem a nossa meditação, então a voz divina desce sobre nós. Então, a voz é do eterno, a voz do divino desce sobre nós. Então, e por isso que o livro de Blavatsky chama-se A Voz do Silêncio. A voz que desce sobre nós devido a quando nós mantemos o silêncio interno. Isso é muito importante. Assim, pois, o verdadeiro teósofo, olha só o importante, hein? O verdadeiro teósofo, ao invés de orar diante de seres criados e finitos e de dirigir suas preces ao absoluto, que é pura abstração, trata de substituir a oração, vã e estéril, por atos meritórios e boas ações, completamente alheias a todo interesse pessoal, tanto no que se refere à vida atual como à futura. Então, orar também, existe a oração, mas existe também o lado do comportamento. Não adianta orar e não ter um comportamento adequado para o seu processo evolutivo. Isso não adianta.
Não funciona. O necessário é orar, meditar, através do silêncio interno, mas também ter comportamentos compatíveis com a necessidade da evolução espiritual. Né? É claro que Jesus nos falou o grande ensinamento cósmico, o amor e o perdão. Esse é o grande ensinamento cósmico que Jesus, o Cristo, nos deixou. O amor e o perdão. Amor a tudo e a todos os nossos semelhantes, a tudo que há no universo, e também a saber perdoar infinitamente, sem limites. Isso é básico para que o processo da oração funcione perfeitamente naquele ser que está orando. Né? A oração, tal como geralmente é entendida, paralisa a atividade e destrói no homem a confiança em si mesmo. Pelo lado que é entendido, a oração simplesmente, só por orar, não funciona. Por outro lado, se uma pessoa consegue um bem moral ou material apenas por dirigir um pedido a um Deus ou a um santo, que recompensa é merecedora? É isso? Então, isso nos indica um conhecimento iniciático. É o seguinte, parece difícil a gente entender isso, né? Deus, na verdade, ele oferece a oportunidade do desenvolvimento como uma potencialidade cósmica, mas ele não dá nada sem que haja merecimento, é claro, né? É necessário que haja o merecimento para receber as dádivas divinas. Então, Deus não dá nada para ninguém simplesmente por dar. É isso. Não adianta pedir a Deus simplesmente, não. É necessário ter um comportamento digno, ético, fraterno, superior, para que, então, haja uma transformação kármica interna e a gente encontremos o caminho do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Né? Então, além disso, para que pedirmos, pobres e ignorantes que somos, graças e dons de uma divindade onisciente, que, como tal, sabe muito melhor que todos nós as nossas necessidades? Pitágoras falava isso, né? Lá na antiguidade, né? Ele passou pelo Egito, passou pela Índia, né? E Pitágoras falava isso, né? Que nós não devemos... Isso no conhecimento dele, que não há... Nós não devemos ficar pedindo coisas para Deus, porque Deus já sabe de tudo que nós pedimos. E Pitágoras, então, afirmava também que nós, como seres humanos, em geral, não sabemos o que é melhor para nós. E acabamos pedindo coisas que não é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas a divindade sabe e nos dá, e nos oferece, veja, não dá, oferece exatamente tudo que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Há tempos atrás, a gente sempre ouvia falar, né? Hoje não se ouve muito isso, mas há tempos atrás, né, ouvia-se falar o seguinte, que a oportunidade aparece uma vez só na vida. Eu já ouvi muita gente falando isso, há muitos anos, né? A oportunidade aparece uma só vez na vida. E a pessoa tem que aproveitar essa oportunidade, senão ela não volta. Isso não é verdade. Não é verdade. As oportunidades aparecem a cada segundo, a cada milésimo de segundo. É em quantidade infinita. A bondade divina, isso, a onisciência divina, isso, a bondade divina nos dá tudo, nos oferece tudo que nós precisamos, sempre, a todo instante, a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Então, isso é muito importante. Agora, o importante é sabermos aproveitar as oportunidades, né? A oportunidade, e nada, como o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos ensinou, nada acontece por acaso. Nada. Veja bem, nada acontece por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser, para que
estabeleça-se o processo da nossa evolução espiritual rumo ao conhecimento, rumo à volta à casa do Pai, justamente Brahma. É isso. Esta reflexão tem um peso ainda maior se levarmos em conta que, na maioria das vezes, a oração obedece a interesses puramente egoístas, visto que pedimos com afã favores pessoais que resultam em dano a nós mesmos ou em grave prejuízo ao nosso próximo. A gente sabe perfeitamente bem isso, né? Que, infelizmente, isso acontece. Na maioria das vezes, a pessoa segue uma religião e vai fazendo pedidos, e pedem coisas que, na verdade, acabam não tendo importância para o seu desenvolvimento espiritual. Na verdade, isso que o Pitágoras falava isso, né? E não adianta ficar pedindo coisas para satisfazer os seus interesses pessoais, seus interesses da personalidade, né? Mas a divindade não. A divindade sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Por isso que Jesus nos falou, né? O nosso Pai sabe exatamente aquilo que nós precisamos, muito antes que nós tenhamos consciência disso, né? Isso é muito importante, né? Então, veja bem, então aqui, essa reflexão então tem um peso muito grande, né? Nesse sentido. Eis em que termos se expressa um estudioso sobre esse ponto. Um estudioso muito da teosofia, muito famoso, ele falou o seguinte: sinto ainda como teósofo o que sempre senti como sacerdote da igreja cristã, que pedir a Deus em favor de si próprio ou para obter alguma coisa pessoal implica de falta de fé nele. Nele quem? Deus. Pois indica claramente que Deus precisa que lhe diga o que convém a seus filhos. Claro que não. Não. Deus nos oferece justamente aquilo que nós precisamos. E infinitamente, ele sabe tudo que nós precisamos, muito antes que nós tenhamos conhecimento através da nossa consciência. Então, quando pedirmos, não é ruim pedir, orar, pedir a Deus. Jesus falou que isso pode ser feito, mas pedir, mas justamente mantendo esta consciência que devemos pedir através da oração, é o termo que nós estamos estudando, mas também caprichar, dar um sentido cósmico ao nosso comportamento. Então, nós, seres humanos, devemos tomar muito cuidado justamente com o nosso comportamento. Então, jamais me senti tão seguro do que mais me convinha, continuando com esse pensamento desse teósofo, né? De que como poderia eu acreditar na disposição de ordenar algo ao supremo governador dos céus e da terra? É isso? É evidente? Como é que eu posso... Então, um pedido que eu faço para Deus, na verdade, isso antecipadamente, infinitamente antes desse meu desejo, minha vontade, Deus já sabe exatamente o que nós precisamos. Sempre me pareceu, conforme esse teósofo ele afirma, né? Sempre me pareceu que ele sabia muito melhor do que eu e que, sendo pai amoroso, já fazia por mim o que poderia ser feito sem qualquer necessidade de súplicas, com tanto mais razão quanto meus pedidos pudessem ser provavelmente encaminhados para a obtenção de um desejo que de modo algum me conviesse. É claro que nós devemos dizer que orar e pedir a Deus não tem nada de errado. Jesus nos falou isso. Pedir a Deus não tem nada de errado, não é verdade? Agora, Jesus nos indica que devemos pedir a Deus observando o silêncio interno, é isso? Justamente da oração, né? O silêncio interno, de tal maneira, e também observando o nosso comportamento, o comportamento perante a sociedade, né? Então, Deus, olhando a nossa situação, ele sempre nos oferece o caminho propício para que nos vejamos encaminhados no caminho da iniciação e do autoconhecimento. Além disso,
Supondo que alguém reze suas orações com verdadeira devoção e não de modo rotineiro e com o ânimo distraído, que é o mais comum, não é isso? A imensa maioria das preces serve somente para afagar e satisfazer a condição egoísta, cobiçosa e de pedintes de falsos devotos, como dizia um eminente pensador, né, que aqui a HPB fala que é Ruiz de Alarcón. O pensamento é o seguinte: tem tanto a intenção cruel, só a este fio endereçam, que se o pai rezam é porque pedem com ele. Por último, não é um contrassenso notório, e além disso, uma falta de submissão à vontade divina, formular pedidos e mais pedidos conforme nosso próprio gosto. Quando, por outro lado, na oração dominical, dizemos ao Pai Celeste: seja feita a sua vontade. Então, em nós é feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é justamente a misericórdia. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, antes mesmo que nós imaginemos o que estamos precisando, né? A palavra oração, portanto, além do significado que geralmente se lhe dá de rogo ou pedido, significava, principalmente em outros tempos, invocação ou encanto. Olha só, importante. O mantra, ou seja, para o ocultista, a oração não é uma súplica ou pedido, é antes um mistério, um processo oculto, através do qual os pensamentos e desejos finitos e condicionados transformam-se em volições espirituais e em vontade. Tal processo é denominado de transmutação espiritual. Veja bem, esse processo da oração é chamado transmutação espiritual, ou seja, é um processo de autoconhecimento, de vigília interna, é isso? De penetração dentro da nossa própria consciência. Né? Evidentemente, chama-se, então, transmutação espiritual. A intensidade, a veemência de nossas aspirações ardentes transforma a oração em pedra filosofal, que converte o chumbo em ouro. Conforme os alquimistas da Idade Média, então, o processo alquímico, pelo processo alquímico, é possível transformar chumbo em ouro. É claro que isso é um sentido alegórico, é isso? Isso aí é no sentido alegórico, né? Transformar chumbo em ouro significa tornar o peso das nossas emoções, da personalidade, na sublimidade do ouro, da magnitude da consciência superior. É isso? Então, caminhando do egoísmo para o altruísmo, é isso? Caminhando da egoidade para a fraternidade. Ou seja, como o nosso Mestre Jesus o Cristo nos disse, nos ensinou, né? Justamente praticar o amor e o perdão, que é a base de todo o funcionamento do cosmos em si, né? Nossa oração de vontade converte-se em força ativa, criadora, que produz efeito de acordo com os nossos desejos. O poder da vontade converte-se em um poder vivente. Isso aí está contido num dos escritos de HPB, que todos podem ler, né? Chamado A Chave da Teosofia, um dos livros da HPB, justamente isso que nós estamos falando, né? Então, um outro também, agora, seguindo aqui vamos seguir aqui a nossa sequência e vamos ver aqui um outro termo, como estamos falando de oração, vamos falar de oráculos. Isso é um termo muito usado, né? É um termo muito usado entre os ocultistas, né? Aqui, deixa eu só anotar aqui. Um momentinho só. Eu vou fazer uma anotação aqui, que é necessário fazer. Aqui. Muito bem. Então, oráculos.
contestações dadas pelas divindades pela boca das pitonisas e dos sacerdotes do paganismo, as consultas feitas diante dos seus ídolos. São os oráculos. Também se dava o nome de oráculo a uma figura ou imagem que representava a divindade, cujas respostas eram pedidas. O mais famoso dos oráculos era o de Delfos. Olha, Delfos, né? É um templo existente na antiguidade, Delfos, né? O mais famoso desses oráculos é de Delfos. Também eram renomados os de Claros, Amon, Serapis, Heliópolis e alguns outros. Hanse foi atribuído por alguns ao diabo. Porfírio, Jâmblico e outros filósofos platônicos admitiam que os oráculos eram expressados por demônios, palavra que os antigos cristãos tomaram no sentido de diabo, e não daquele de gênio ou divindade, como deve ser entendido. Então, aliás, o próprio Sócrates falava em daimon, né, o demônio, mas ou na religião, a partir aqui dentro do nossa instituição, do nosso sentido ocidental, o daimon tomou o sentido de demônio, como aquele poder negativo das trevas, né? Mas não, o daimon, no sentido desse diabo que nós estamos falando, é justamente o gênio, a divindade, a própria expressão da divindade, né? Ora, então, isso aí, então, ver o daimon do próprio Sócrates, né? Outros opinam que os oráculos não passam de fraudes hábeis. Opinião de alguns, que os oráculos são fraudes hábeis, das quais parecem que não são poucas comprovadas. A maior parte dos oráculos tinha um caráter equívoco ou de ambiguidade, de modo que, por seu duplo sentido, podiam ser interpretados de diversas maneiras, segundo foi demonstrado em numerosos exemplos da história antiga, como expresso no seguinte verso latino. O antigo verso latino que diz assim, em latim, né? Credo equitem esidas romanos viceri possi, que tanto podia significar que os romanos podiam vencer os aécidos, como esses podiam vencer os romanos. Não se deve confundir esses oráculos com as predições, que durante o furor profético são feitas por algumas pessoas dotadas de alto grau de espiritualidade. Então, essa questão do oráculo é realmente algo que precisa ser bem estudado através da ciência inicial das idades, né? Porque é claro que no cerne de todo esse conhecimento da ciência iniciática, como aqui é dito aqui nessa explicação dada por HPB, existem também fraudes, né? Seres que produziam fraudes para, evidentemente, enganar seus seguidores através de falsas promessas ou de falsos entendimentos da divindade. Mas o oráculo, na sua essência, na verdade, é isso que nós acabamos de explicitar, e nós devemos, evidentemente, quando nós falamos de oráculo, nós devemos analisar o oráculo e tirar as nossas próprias conclusões. Que nem o oráculo de Delfos, né? O oráculo de Delfos, lá existia no frontispício do templo, estava escrito. Hoje não existe mais, mas os antigos diziam que estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses, né? Conhecereis os deuses. Então, é muito importante. Quando conhecemos a nós mesmos, né, nós conhecemos a Deus, conhecemos o Deus interno. Então, isso estava no oráculo de Delfos na antiguidade. Então, veja a importância desse conhecimento em todo esse capítulo, né, que nós podemos entender, né? Um outro ponto importante aqui significa que nós queríamos aqui abordar falar sobre Orfeu. Mas como é um assunto bastante extenso, né? Nós vamos deixar isso para um próximo encontro, né? Porque nós temos ainda que continuar a abordar a questão da antropogênese. Então fica prometido que já no próximo encontro nós começaremos a falar sobre Orfeu, não é isso?
literalmente um símbolo da mitologia muito importante também, né? Então, isso aí, no próximo encontro, nós começaremos por aí. Então, nós vamos agora nos dedicar à continuidade justamente do conhecimento relativamente à antropogênese. Antropogênese. Nós temos aqui, chamei antropogênese. Então, nós vamos aqui. Vamos considerar o seguinte. Vamos considerar aqui a continuidade da antropogênese. A quinta raça e os seus instrutores divinos. A história não principia com a quinta raça, mas sim a tradição viva. A primeira não vai além das origens fantásticas de nossa quinta subraça, há uns milhares de anos. A segunda raça se refere às subdivisões da primeira subraça e da quinta raça raiz. Quando diz uns amarelos, alguns de cor escura e negros e alguns vermelhos ficaram. Os da cor da luz, isto é, os da primeira e segunda raça, tinham desaparecido para sempre, sem deixar rastro algum. Então, ainda estamos continuando a analisar justamente o surgimento das raças-mãe, né? Primeira raça, segunda raça, terceira raça. A primeira e segunda raça não eram raças humanas. Somente a partir de meados da raça lemuriana, que é a terceira raça-mãe, então surgiu justamente a raça humana por descida dos anjos, né? Como Moisés falou, né, no próprio Gênesis, a queda dos anjos. Né? O grande dragão, dilúvio, só diz respeito às serpentes da sabedoria, cujos esconderijos estão sob as pedras triangulares, ou as pirâmides. Então, todo esse conhecimento é sempre refletido na antiguidade sob a forma piramidal. E a pirâmide é algo que existe no planeta inteiro, independentemente da civilização que nós estamos estudando, né? Existem pirâmides no Egito, existem formas piramidais na Índia, aqui na América também, os antigos habitantes do México, etc., Yucatán, construíam pirâmides maias, astecas. Né? Então, a forma piramidal é uma forma bastante difundida entre o conhecimento iniciático, né? E sempre lembrando que a forma piramidal está ligada justamente à constelação do Cruzeiro do Sul, né? A constelação do Cruzeiro do Sul, se nós observarmos por baixo, nós vemos também uma forma piramidal, né? Então, aí está esse significado, né? Isso significa que os adeptos e sábios moram em habitações subterrâneas, geralmente sob construções piramidais existentes nos 4 cantos do mundo. As serpentes da sabedoria conservaram bem seus anais e a história da evolução humana traçada no céu como nos muros subterrâneos. Então, está uma profunda relação, justamente, entre as pirâmides e os mundos internos. A humanidade e as estrelas estão indissoluvelmente ligadas por meio de inteligências que governam essas últimas, as estrelas. Sabemos que no passado a constelação do dragão estava no polo, o ponto culminante da esfera celeste. O dragão seria a constelação superior ou dominante. As pirâmides estão relacionadas com as ideias sobre a constelação do grande dragão. Os dragões da sabedoria, ou iniciados da terceira e quarta raças. O nome do dragão na Caldeia não era escrito foneticamente, mas representado por 2 monogramas, significando provavelmente, segundo os orientalistas, o escamoso. Esta descrição tanto pode se aplicar a um dragão fabuloso, como a uma serpente ou um peixe. Sob um aspecto, se aplica a Makara, o 10º signo zodiacal, termo sânscrito de um animal anfíbio chamado crocodilo, porém que na realidade significa algo mais. No Museu Britânico, veja que importante essa informação justamente da ciência iniciática, né? Através de HPB. Né? No Museu Britânico, pode-se ver um exemplar de um dragão alado e com escamas. O símbolo do dragão tem um 7º significado. O mais elevado é indicado é idêntico ao nascido por si mesmo, o Logos.
Seu símbolo era a constelação do dragão. As suas 7 estrelas são as que estão na mão do Alfa e no Ômega do Apocalipse. No seu significado mais terrível, o termo foi aplicado ao homem sábio. Os egípcios simbolizavam o cosmos por um grande círculo ígneo, uma serpente com a cabeça de falcão traçada através do seu diâmetro. Aqui vemos o polo da Terra dentro do plano da eclíptica, quando todo o zodíaco, há 25 mil anos, tinham de se avermelhar-se como as chamas do Sol a cada signo. Devia ser vertical em relação à região polar. Meru, o Polo Norte, o Patala, o Polo Sul, significava o primeiro a mansão dos deuses, o Patala, o abismo. Agora, veja bem, conforme a ciência iniciática. Futuramente, os homens saberão que jamais houve um reformador do mundo cujo nome tenha passado à nossa geração. Que, primeiro, não tenha sido uma emanação direta do Logos, qualquer que seja o nome pelo qual o conheçamos. Isso é uma encarnação essencial de um dos 7 espíritos divinos. Segundo, que não tenha aparecido antes em ciclos anteriores. Então, isso aqui, esse ensinamento nos diz que tudo que acontece no mundo objetivo é derivado justamente do mundo espiritual, do Criador, né? Do Eterno. Tudo. Os arquétipos são projetados e acontece, então, tudo isso que acontece no nosso mundo objetivo, através de arquétipos. Então, isso aí é uma continuidade que nós demos a respeito da antropogênese. O assunto é muito extenso e nós vamos abordando a par e passo, né, essa questão desses conhecimentos superiores supremos. Né? Muito bem. Então, eu passo aqui a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para dar início à segunda parte, a terceira parte, né, do nosso encontro, né, para ver umas perguntas das pessoas e dúvidas ou opiniões próprias. Né? É muito importante. Bom, eu já vou aqui passar para as perguntas. Você tem alguma considerações, Gilberto? Opa, estava sem meu microfone. Não, ainda não. Estava aqui olhando os comentários. Acho que podemos ir direto para as perguntas, Carlos. Como tem bastante pergunta, professor, eu já vou colocando aqui, tá? De baixo para cima. Sim. A Gil Tomella, ela coloca o seguinte, professor: algumas pessoas confundem amor e perdão com falta de limites, mas o ensinamento não seria amar o outro como a ti mesmo? Sim, exatamente. Veja bem, o perdão é algo universal. Jesus, o Cristo, nos ensinou. A base é o amor e o perdão. É verdade? Quem não sabe, quem não perdoa, não está exercendo o amor. Isso é básico, né? Não pode existir amor sem existir perdão. O perdão. Então, agora, é claro que, veja bem, não devemos considerar que o perdão não é concordar com aquilo que de errado que alguém tenha, uma consciência tenha feito. Não é concordar com isso, mas dar a oportunidade da regeneração. Veja, isso é importante. O perdão, que nós entendemos da divindade, do Supremo Arquiteto Universal, é justamente a possibilidade de dar infinitas possibilidades de recuperação. É isso que o Supremo Arquiteto Eterno nos possibilita. A nossa infinita possibilidade de regeneração, de recuperação. Sempre há uma possibilidade de recuperação ou regeneração. Isso por causa do amor. Tanto que Jesus, uma vez perguntaram para Jesus, né? Quando ele dizia que a gente devia perdoar sempre, perguntaram para ele, está no Evangelho, né? Mas, mestre, devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes? Ele disse, não, deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, claro, 70 vezes 7 é uma forma alegórica de dizer, perdoe sempre. A pessoa não vai perdoar 70 vezes 7. Jesus fala, deve perdoar sempre. Porque o amor faz parte, o perdão faz parte do amor. É isso? Agora, o perdão não tem limites, como o amor não tem limites. Mas é claro que nós devemos amar, Jesus falou, devemos amar o outro como a nós mesmos. Ver o outro como nosso semelhante. Nós podemos até entender isso de uma maneira
na ciência inicial das idades, ele não, claro que ele não entrou nesse detalhe, porque ele falou dentro da tônica pertinente ao ciclo para o pessoal que estava, a população que estava cercando, ele falou de maneira simbólica, né? Na verdade, quando nós olhamos para o outro, nós não vemos o outro simplesmente, nós vemos a nós mesmos. Veja bem, não existe o outro ou os outros. Existe nós mesmos. Ou seja, somos todos um. Nós representamos todos uma unidade. Ou seja, o eterno, a divindade se projeta, produz a diversidade, mas não se divide, permanece uno. Então, nós somos unos. Nós todos somos. Então, quando alguém olha para um semelhante dele, ele não está simplesmente olhando para um semelhante, ele está olhando para si mesmo. Ora, se ele não perdoa o semelhante, ele não está perdoando a si mesmo. Olha só como é importante esse conhecimento iniciático, né? Quando o indivíduo oferece amor para o semelhante, ele está oferecendo amor para si mesmo. Então, é construtivo. O primeiro ser que recebe o benefício do amor é aquele que ama. Quem ama é o primeiro ser que recebe o benefício do amor. Porque ele está dando amor para o semelhante ou para si mesmo. Isso. Agora, da mesma forma, quando o indivíduo odeia o outro, o semelhante, ele está odiando a si mesmo. Olha só que importante. Veja, olha só que importante esse conhecimento. No momento que o indivíduo faz mal para outra pessoa, odeia ou tenta prejudicar a pessoa, ele está prejudicando a si mesmo. Ele está se autoagredindo. Isso é uma autoagressão. É por isso que tem a lei do karma. Na verdade, tudo que o indivíduo faz, ele responde através da lei do karma. É isso. A lei do karma faz parte da consciência infinita, né? Então, aí pela nossa irmã Gil Tomé, nós falamos, né, que o amor é infinito e o perdão também deve ser infinito, porque a divindade nos dá infinitas possibilidades de nos regenerarmos. Ou seja, o nosso destino já está traçado. O nosso destino é alcançar a consciência divina, retornarmos à casa do Pai. E isso é inevitável. Agora, não é falta de limites, é justamente a bondade infinita. Chama-se a misericórdia. Isso no termo que se dá dentro do sentido evangélico, do sentido superior, é a misericórdia divina, né? Então, é isso aí, é isso que eu posso dizer para a nossa irmã Gil Tomé. Muito bom, professor. O Cláudio Sérgio da Silva, lá da Moca, ele pergunta: a oração direciona a intenção? Nela o indivíduo demonstra seus anseios e sua intenção, a uns centavos, a outros R$ 1.000? Bom, veja bem, a oração no sentido iniciático tem o seu sentido profundo, né? Já falamos, né? A oração deve ser cercada pelo silêncio, né? Pelo silêncio e pela boa postura do indivíduo diante de si mesmo, diante do seu semelhante, diante da divindade. A oração. Agora, é claro que quando o indivíduo ora de maneira não adequada, ele vai produzir, ele está produzindo em si um efeito negativo. Não é verdade? Se ele está pedindo coisas que não são adequadas ao seu semelhante ou a si mesmo, né? Uma oração para satisfazer seus interesses pessoais, etc., egoísticas, né? Isso aí não é bom para ele. Não é bom para ele. Por quê? Não é bom para ele por quê? Porque ele não está entendendo justamente o sentido da oração. Ele não está entendendo o sentido da oração. É isso. Por isso que Jesus nos ensinou que antes que a gente peça alguma coisa, o nosso Pai já sabe que nós precisamos. Jesus nos disse isso. Antes que a gente peça alguma coisa, o Pai já sabe que nós precisamos. O nosso Pai tem uma sabedoria, é infinito esse conhecimento da divindade infinita.
Ele já sabe o que precisamos. Agora, o que nós precisamos justamente é nos colocarmos bem no exercício da oração, fazendo de maneira sublime, de maneira elevada, de maneira espiritualizada, suprema, né? para o nosso bem e para o bem do nosso próximo também. Essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão Cláudio. Muito obrigado pela pergunta. A Gil Tomé também te faz outra pergunta. Dá um sentido cósmico ao nosso comportamento? Tem relação com fazer com propósito, professor? Sim, é claro, é claro. Nada, veja bem, o nosso mestre diz, nada acontece por acaso. Então, tudo tem um propósito. Só que se nada acontece por acaso, é dito o seguinte, tudo acontece de acordo com a lei cósmica. Vamos repetir? Quando o nosso mestre nos ensinou, nada acontece por acaso, ou seja, tudo acontece de acordo com a lei cósmica. Veja, tudo que acontece para o ser humano não é algo negativo para ele, é algo positivo, mesmo que seja algo que ele considere negativo. Porque seria um absurdo eu pensar que Deus, o Eterno, propiciasse que acontecesse algo para nós que não fosse para a nossa sublimação, para a nossa evolução. É um absurdo pensar nisso, né? É um absurdo pensar nisso, né? Que Deus, o Eterno, iria possibilitar que algo acontecesse de ruim para nós. Não. Tudo que acontece, por mais incrível que pareça, às vezes é difícil da gente entender isso. Tudo que acontece é para o nosso bem. Tudo que acontece é para o nosso bem, para a nossa evolução espiritual. Mesmo aquilo que a gente considera de ruim. É por isso que é o sentido da polaridade. Nós seres humanos, temos ainda muita dificuldade de entender essa diferença entre bem e mal. E o nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, ele nos ensinou o seguinte, ele disse que é de bom tamanho, de bom objetivo, que todo ser humano, todo aquele que está no caminho da iniciação, entenda o sentido da polaridade. Por quê? Ele diz que o seguinte, que quem entende a polaridade entende tudo. Ou seja, quem entendeu a polaridade tornou-se um ser superior, e no nosso caso, como seres humanos, é tornar-se um adepto, um ser super-humano. Entender a polaridade é justamente de ver essa relação que existe entre bem e mal, não é verdade? Então, a nossa irmã diz, dar um sentido cósmico ao nosso comportamento tem relação com fazer com propósito? Sim, claro, evidentemente. O sentido cósmico do nosso comportamento deve ter o sentido do amor universal, o amor do perdão. Sem isso, nada é possível. Jesus nos falou isso. Nos deixou bem claro isso. Se não houvesse propósito do amor do perdão, nada acontece de positivo. Vai sempre acontecer coisas que vai gerar karma, sofrimento e assim por diante. Né? É justamente a diferença entre sabedoria e ignorância. Como Siddhartha Gautama nos falou, né? O que gera o sofrimento é a ignorância. O que estabelece o fim do sofrimento é a sabedoria. Então, esse é o caminho do entendimento. Né? Agora, é claro que, nesse sentido de entender a evolução, é muito importante esse entendimento dessa relação entre bem e mal, a polaridade. E é claro que nós temos sempre que ter um propósito, como a nossa irmã falou. É um propósito. Como é que eu posso estabelecer um projeto? Como é que eu posso estabelecer um projeto de iniciação sem ter um propósito definido? Não, tem que ter um propósito. O propósito é justamente fazer a nossa própria evolução, atingirmos um estado de consciência superior através do entendimento justamente da veracidade cósmica, do amor e do perdão, da necessidade do amor e do perdão em todo o comportamento humano. Muito bom, professor. Ela tenta esclarecer, né? Eu trouxe a sua fala sobre o amor e o perdão porque entendi grupos de pessoas, professor, que sofreram violência doméstica. E observei que a má interpretação desses conceitos traz confusão. Pois é.
retornando ao nosso mestre, nada acontece por acaso. Olha, é muito difícil a gente entender isso. É muito difícil a gente admitir isso. Que algo ruim aconteceu e não deveria ter acontecido. É claro que nós não queremos que coisas ruins aconteçam, nem para nós, nem para ninguém. É claro, em primeira instância é assim, né? Mas se a gente analisar essa questão de bem e mal, a gente entende que tudo que acontece está relacionado no entendimento do eterno para possibilitar a evolução do ser humano, né? Tanto que, dentro da eubiose, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou, né, e isso fica bem claro na nossa consciência, que a lei universal ela age através de dois aspectos importantes, o amor e o rigor. O amor e o rigor. Perfeito? Jesus amava. Quem não sabe disso? Ele tinha um amor universal dentro de si. Mas houve um momento em que ele pegou um chicote e expulsou. Ele falou isso. Ele expulsou os vendilhões do templo. Então ele disse: aqui é uma casa de oração. Retornando àquela questão da oração, né? Ele diz: aqui é a casa de Deus, é um lugar de oração, não é um lugar para ficar fazendo comércio, na verdade, vendendo coisas, né? Então, ele pegou o chicote e chicoteou aquelas pessoas que estavam ali. Só que ele não fez com ódio. Veja bem, quando ele usou o chicote, ele não usou o ódio, ele usou o rigor. É diferente. O rigor proveniente justamente daquilo que o Pai Celestial determinou para ele fazer. Ele não fez por si mesmo, ele foi um veículo. Ele foi um veículo do Eterno, do Deus, né, para dar essa experiência àqueles seres daquela época que estava errado transformar a casa de Deus, que é um lugar de oração, de reflexão, um lugar só para fazer comércio e troca de interesses pessoais, pecuniários e assim por diante. Então, por isso que Jesus agiu de forma rigorosa. Então, mas sem ódio, com rigor. Então, isso é muito importante, essa questão toda. É muito difícil, como dissemos, é muito difícil a gente entender essa relação de bem e mal, na verdade, considerar esses dois aspectos. Mas devemos considerar tudo baseado no ensinamento do nosso professor Henrique José de Souza. Nada acontece por acaso. Tudo acontece diante das leis do Eterno, das leis de Deus. Nada acontece por acaso. Então, a nossa função, justamente, do processo de iniciação é entender esse processo para evoluirmos até o nosso estado de adeptado. Muito bom, professor. Aí o Cláudio coloca: o fato de alguém mesmo tão inocente tentar se conectar por uma vontade ou oração já não seria um processo de iniciação? É claro, a oração é um processo iniciático, né? É um processo de concentração. Agora, a pessoa pode, como já comentamos, né? Inclusive através dos ensinamentos da doutrina secreta da KPB, a pessoa pode pedir coisas fúteis ou pedir coisas importantes. Ora, a pessoa pode orar e pedir coisas fúteis. Se ela estiver agindo na base da ignorância, ela vai pedir coisas fúteis para si e para os outros. Inclusive, no sentido de prejudicar os outros. Né? Isso não é bom, não é adequado, não é evolutivo. Então, mas, basicamente, a oração, quando exercida de maneira elevada, conforme Jesus nos ensinou, ela é um comportamento adequado. Né? A oração, justamente, o entrar em silêncio, entrar em concentração, meditar, e tentar entrar em contato com a divindade, abrir o coração para a divindade. Essa é a questão, abrir o nosso coração para a divindade, para que tudo que há da divindade se projete na nossa consciência. Por isso que Jesus sempre afirmou isso, né? Que eu vou falar. Jesus nunca disse, eu faço as coisas. Não, Jesus diz assim, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Isso.
Eu e meu Pai somos um. Veja, Jesus falava, eu e meu Pai somos um. Ele era veículo do Pai Celestial. E nós devemos seguir esse caminho de Jesus, do Siddhartha Gautama e de outros tantos mestres, justamente para conduzirmos essa possibilidade da oração, dessa reflexão, desse relacionamento com a divindade de maneira sublime, elevada, amorosa, superior. Muito bom, professor. Essa pergunta do Cláudio combina com a que a Gil Tomé fez lá no comecinho do programa, professor. Antes de iniciar a leitura, já trago uma pergunta. Qual é o propósito da iniciação? A inconsciência do propósito das nossas ações desvia-nos do caminho da iniciação? É isso, veja bem. Olha, uma excelente pergunta da Gil Tomé. Qual é o propósito da iniciação? Aí está. Já está no nome. A resposta já está no próprio nome. Iniciação, ensinamento, que isso é frequentemente ensinado dentro da eubiose. Iniciação significa início da ação. Início da ação. Isso. Então, veja bem, não é suficiente a pessoa ser boa. Ela tem que fazer o bem. Não é só simplesmente ser bom. Tem que fazer o bem. Ou seja, início da ação. Não é, se a pessoa for boa e for inativa, não propagar esse bem para os seus semelhantes, de que adianta? Nada. Não é isso? Então, é necessário, então, o início da ação, a iniciação. Esse é é o princípio básico desse entendimento, a iniciação. A inconsciência do propósito de nossas ações desvia-nos do caminho da iniciação? É claro, a inconsciência, quando falamos de inconsciência, falamos da ignorância. Na verdade, o processo da ignorância gera o sofrimento. Então, se a pessoa está num caminho dito religioso, mas está ali pedindo coisas para satisfazer seus interesses pessoais, pecuniários, né? De dinheiro e de outros tantos interesses pessoais, etc., ela não está no caminho da iniciação. Ela está inativa, ela está apenas querendo receber algo, que Deus lhe dê algo para o qual ela não está incompetente para receber. Verdade? Então, a iniciação significa início da ação. E quando nós não temos essa consciência da iniciação, do início da ação, significa que nós somos inconscientes do processo evolutivo ao qual Deus nos chama. Isso é inevitável. Né? A evolução, vamos falar o seguinte, a evolução é inevitável. Vamos repetir novamente. A evolução é inevitável. Todos evoluirão através de caminhos diversos. Cada um tem um caminho, mas o processo de evolução é inevitável. Agora, a pessoa precisa entender justamente como se processa isso, procurar entender essa questão da relação de bem e mal, e entender que é necessário ela agir. Agir, como o nome diz, iniciação, início da ação, no sentido de produzir coisas positivas para si e para os outros. Justamente, isso é muito importante, esse entendimento. Obrigado pela pergunta da nossa irmã Gil Tomé. Professor, só dá uma olhada nas perguntas, que tem uns recados aqui para eu passar, tá? Então, a nossa próxima roda de conversa, terça-feira, agora, dia 28 de novembro de 2023, no mesmo horário, às 20h40, terá como tema uma conversa iniciática, tá? Sobre assuntos ligados à retrospectiva e perspectiva do ano. Então, a gente vai falar... Então, vai ser um encontro, né? Um encontro de amigos iniciáticos, aqui com a participação do professor Walter Teixeira de Andrade, o Carlos Antônio do Nascimento, a Daniela Troncoso, o Gilberto Catiri e Eduardo Nunes. Então, vai ser uma conversa iniciática, vamos abordar sobre a pandemia, IA, né, que é inteligência artificial, novas gerações, guerras, geopolíticas, meio ambiente, conexão cultural, polaridade, ciclos, aquecimento global, transformações sociais,
acesso às tecnologias, longevidade, ecumenismo, mitologia nas mídias, descobertas arqueológicas. Então, é muita coisa interessante que a gente vai estar debatendo, conversando, e eu espero que todo mundo prestigie essa nossa próxima roda de conversa, agora terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Espero vocês lá. E eu já quero antecipar também que a nossa próxima roda de conversa no início de dezembro, dia 5 de dezembro de 2023, terça-feira, às 20h40, terá como tema o monumento eubiótico, tá? E quem vai falar sobre esse monumento eubiótico é o Jorge Antônio Ouro. Tá? Ele é escritor, pesquisador, ele mora em Florianópolis, Santa Catarina. Então, o Jorge Ouro ele vai falar sobre esse tema em Várzea Grande, Mato Grosso, né? Que é Grande Cuiabá. Lá há de ser construído um monumento como farol no centro geodésio da América do Sul, para brilhar a paz, para brilhar o amor e a sabedoria e sinalizar a vinda da raça dourada na Terra do Porvir. Então, vai ser muito interessante, né? Ele vai falar sobre esse monumento, vai abordar todos esses assuntos, e os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, eu já estou antecipando a fala, eu queria também falar sobre o selo, né? Foi prorrogado o prazo, então o concurso de selo comemorativo do centenário da Fundação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, aí está as novas datas, tá? As inscrições vão até 30 de novembro e o envio dos trabalhos até 10 de dezembro. Então, faça a sua inscrição, baixe o regulamento pelo Sátiva, evento 2024. Eu também queria falar sobre o encontro que vai ter agora no começo de dezembro, né? Encontro em Palmas do Tocantins, né? Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose, com a sua representação em Palmas, Tocantins, vai fazer o seu encontro, né? Em comemoração ao 14º aniversário da representação. Então, vai ser do dia 1º de dezembro ao dia 3, tá? E para mais informações, aí está o telefone do Alexandre, né? Que é lá da representação de Palmas. O prefixo de Palmas é 63 e o telefone é 98129-7755. E o endereço é Arço 53, né? 507 Sul. E aí vem a quadra. Eu acho melhor vocês também obter mais informações pelo WhatsApp do Alexandre, tá? Eu vou repetir o WhatsApp do Alexandre, que é prefixo 63 98129-7755, tá? E quem quiser participar, tem uma referência de hotel, tá? Que é o Hotel 10, que vai fazer um preço com desconto para os participantes do evento da Sociedade Brasileira de Eubiose. Bom, professor, então, os recados que eu queria dar eram esses, tá? Você ouviu alguma pergunta? Só tem uma pergunta que eu gostaria de responder, é o Paz e Luz. Isso. Nesse momento tão incerto, o que vai acontecer com o mundo? Isso. Inclusive, ele coloca, no Nordeste vai ter ou terá tsunami, professor? Agora, então, nós vamos responder de maneira universal, de acordo com a ciência iniciática das idades, né? O que vai acontecer com o mundo? O planeta Terra está passando por uma transição. Ele está passando por uma transição. Veja, nós estamos estudando antropogênese, né? Tivemos a primeira raça-mãe, primeira dimensão. Segunda raça-mãe, segunda dimensão. A terceira raça-mãe, a lemuriana, foi o início da terceira dimensão. E início da quarta dimensão também, né? Em meados, né? A Atlântida foi justamente a quarta dimensão, a mais densa. O ser Atlântida era muito denso. E nós, que estamos na raça ariana, nós estamos passando no início de uma quinta dimensão. Ou seja, o mundo está caminhando
saindo da terceira e quarta dimensão para uma quinta dimensão. Isso faz parte da antropogênese. Isso na eubiose, quando nos estudos internos, né? E na teosofia, na biologia, é estudado toda essa questão. Né? Então, nós estamos passando para uma quinta dimensão. O que é essa quinta dimensão? Justamente para o mundo hiperfísico, o vital. A tendência do planeta Terra é passar para um plano vital. Isso aí faz parte da antropogênese e da cosmogênese também, principalmente da antropogênese. Então, é isso que eu quero dizer para o nosso irmão. O que vai acontecer com o mundo? É o que está acontecendo. O planeta Terra está passando por um processo de transição para uma quinta dimensão. É claro que, nesse processo de quinta dimensão, para a quinta dimensão, há uma seleção. Há uma seleção de seres, né? Fazendo um encaminhamento de cada consciência para o caminho, para o ambiente correto para a sua evolução, né? Terceira dimensão para a terceira dimensão, quarta dimensão para a quarta dimensão e quinta dimensão no processo evolutivo terreno, né? Então, de maneira geral, é um assunto muito extenso, muito profundo, né? Mas é o que eu posso responder rapidamente para o nosso irmão aí, paz e luz. Bom, vamos ver se dá tempo para mais uma pergunta. O professor Leon, ele coloca, professor, ao ser bom, já fazemos o bem. Do contrário, por que seríamos chamados de bom? Seja o bom, o resto virá como consequência, não é assim? Veja bem, ser bom não é suficiente. Veja bem, ser bom não é fazer o bem. Vamos deixar bem claro? Ser bom não é ficar inativo. Não. O indivíduo tem que ser bom e fazer o bem. Ele tem que praticar, ele tem que ser ativo. É isso? Então, são 3 planos. Tem o plano espiritual, o plano da escola e o plano do teatro, que o nosso mestre já fez. São as 3. Ele tem que ter uma consciência espiritual, tem uma consciência divina, tem que ter uma consciência íntima a respeito do seu estado de evolução e também ter uma ação no mundo objetivo, deve fazer o bem. Então, o indivíduo bom, ele deve praticar o bem. Porque veja bem, se o indivíduo é bom e não pratica o bem, ele é inativo. Então, o mal vem e toma o lugar. Isso é básico no entendimento da ciência inicial das idades. Veja bem, quando o bem não se manifesta, o mal tem o direito de vir e ocupar o lugar. Eu vou repetir novamente. Quando o bem não assume a sua posição, o mal tem o direito cósmico de vir e ocupar o lugar, porque não existe espaço vazio no universo. O vazio não existe. Isso aí, na antiguidade, já sabia disso, né? O vazio não existe. Então, quando as pessoas boas não fazem o bem, elas ficam omissas. Então, isso não é adequado. É preciso ser bom e fazer o bem. O que é fazer o bem? É trabalhar pela comunidade, trabalhar pelas reformas, trabalhar pelo progresso da humanidade. Isso o nosso mestre nos diz. Reconstruir é o brado que nos compete. Isso o nosso mestre, eu não vou dizer todo o ensinamento, porque de cor assim eu teria que ler, mas ele falou assim, reconstruir é o brado que nos compete. Reconstruir quer dizer agir no teatro, agir no mundo físico, reconstruindo a sociedade, as instituições, a forma de convivência da humanidade. Então, isso é necessário. É por isso que a lei traz os grandes mestres. Os mestres não ficam somente no seu estágio espiritual superior, não, eles descem. Eles projetam as suas consciências, como Jesus, aconteceu com Jesus, Siddhartha Gautama, etc., para nos trazer. Eles agem no mundo objetivo, trazendo o bem. São bons, mas trazem o bem para nós. E assim também nós devemos trabalhar para sermos bons e fazer o bem. Então, não existe bondade. Se o sujeito é bom e não faz o bem, não adianta nada. Então, isso não é iniciação, é inação. Então, aí está a resposta que eu posso dar para o nosso amigo professor Leão. Muito bom, professor. O programa foi muito, muito bom hoje. Estouramos o horário. Depois, se eu dar uma olhada se ficou alguma pergunta aí para se responder. Depois eu vou ver alguma pergunta. Isso. Aí, se for o caso, no encontro seguinte, a gente
Pessoal, eu vou dar uma analisada, né, nas perguntas. Isso. Professor, obrigado aí pelo encontro, pelos ensinamentos. Tem várias pessoas agradecendo, tá, professor? E eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom final de sábado, bom final de semana e até terça-feira, a nossa conversa iniciática aqui, né? E até o próximo encontro. Pessoal, espero vocês, terça-feira. Um abraço. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Dá uma boa noite aqui a todos que estão aí conectados, ficaram com a gente até esse horário. É cedo ainda, ó, 10h17. Acabamos cedo, dá tempo ainda de ir para a balada no sábado e curtir o final de semana. Então, bom final de semana, bom final de sábado, bom domingo a todos. E na terça-feira esperamos vocês aqui. A gente tem uma conversa bacana aí. Então, até lá. Um grande fim de semana a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Terça-feira aí temos um encontro marcado, hein? Terça-feira que vem, um encontro marcado aí, tem um assunto extenso para ser abordado, né? E sábado que vem também, como de costume, teremos nosso encontro. Então, a todos, muito obrigado, foi uma felicidade muito grande, um prazer enorme, e luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus. Até terça e sábado.